Fala gente, tudo bem? Aqui é o Daniel e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto que é dúvida para muita gente, que é a oratória. Eu vou te falar primeiramente qual que é um princípio essencial para você conseguir desenvolver sua oratória e no final desse vídeo eu vou te falar 3 passos para uma ótima apresentação. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de oratória é que oratória é igual você andar de bicicleta. Provavelmente você sabe andar, mas caso você não saiba andar de bicicleta, pensa em alguém que sabe. Como que funciona esse processo de aprendizado? Na primeira vez que você sobe numa bicicleta, você já consegue dirigir ela sem problema nenhum? As chances são de que não. Você demora um tempo até você aprender quais são os passos que você precisa, o que você tem que fazer, onde que você tem que colocar sua atenção, são várias coisas que você vai aprendendo e ao longo do tempo você desenvolve essa habilidade e depois que você desenvolve ela, você não precisa nem mesmo pensar naquilo para conseguir andar de bicicleta, tá certo? E a mesma coisa funciona para oratória. Só que muita gente não pega isso. Você explica, a pessoa entende a analogia, mas na hora da prática o que acontece? A pessoa fala em público uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá muito certo, às vezes dá muito errado, inclusive a minha primeira apresentação na faculdade foi um total desastre, eu não vou narrar ela mais a fundo aqui, mas se você conhece a minha história um pouquinho mais, você sabe o que aconteceu, mas o fato é, aquela foi a primeira apresentação, foi a primeira tentativa, e muita gente faz 1, 2, 3 tentativas e para por ali, e fala, nossa, eu acho que falar em público não é para mim, eu acho que oratória não é para mim, eu acho que isso não é para mim, é para quem tem um dom, para quem já nasceu sabendo, para quem isso, para quem aquilo. Isso é a mesma coisa que você tentar andar de bicicleta 1, 2, 3 vezes, não conseguir e achar que é um dom, e achar que não é para você. Mas não é isso que acontece. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente sabe que a gente vai demorar um tempo, a gente demora esse tempo, a gente aprende e depois a gente passa a praticar aquilo sem nem mesmo ter que pensar no processo. Para a oratória funciona do mesmo jeito. Então essa é a dica principal. É uma coisa meio óbvia, só que infelizmente muita gente deixa de lado isso. Muita gente tenta 1, 2, 3 vezes, tenta poucas vezes, às vezes tenta só uma vez e viu que não deu certo e simplesmente desiste antes de conseguir algum resultado. Então a dica principal é você levar em conta a prática. Agora, para que você consiga praticar, você precisa saber como você vai fazer a sua apresentação, tá certo? Então agora eu vou te falar quais são esses 3 passos importantes para você desenvolver de fato a sua oratória, para você poder colocar em prática apresentações, mais especificamente para você fazer uma boa apresentação. O primeiro passo é você construir a sua apresentação. O que é isso, Daniel? Construir sua apresentação basicamente é você pensar qual que é a mensagem que você quer passar para sua audiência nessa sua apresentação. Qual que é o melhor jeito que você tem de passar essa mensagem para sua audiência, já tendo uma noção de quem vai ser o seu público-alvo? Como que você vai fazer isso? Quais são os argumentos que você vai usar? Ou então, qual vai ser a história? Muitas vezes nessa etapa você pode montar um roteiro ou mesmo um texto para você utilizar como base da sua apresentação. Agora vem a etapa 2, que é a desconstrução. Essa é uma etapa contra-intuitiva, só que essencial. É aí que você vai aprender um elemento importantíssimo da sua apresentação. Quem me ensinou ela, inclusive, foi o professor Felipe Guedes, que foi meu professor de oratória. Gratidão imensa por essa técnica. Como que funciona? Depois de você preparar um texto, um roteiro, alguma coisa assim da sua apresentação, você precisa desconstruir esse texto. E por quê? Porque você pegar um texto e falar para a pessoa é uma coisa muito chata, cara, muito chata mesmo. Imagina que você decora, que você memoriza um texto, chega lá e fala. Você pode falar com perfeição, você pode falar palavra por palavra, mas as chances são de que vai parecer uma coisa mecânica, porque não é natural você decorar um texto e falar um texto. Isso não parece uma coisa normal, não parece uma conversa, não parece um diálogo, parece simplesmente uma pessoa lendo um texto, e não é isso que se espera de uma boa apresentação. Uma boa apresentação se parece muito mais com uma conversa do que com um texto lido. Isso é uma coisa básica. E para que isso aconteça, essa técnica é muito simples. Antes, de preferência na véspera da sua apresentação, você deve sair com um amigo, ou então ligar para ele, ou então fazer uma chamada de vídeo, ou alguma coisa do tipo, e simplesmente explicar para esse seu amigo ou para essa sua amiga aquilo que você vai apresentar na sua apresentação. O detalhe é que é óbvio, é uma conversa entre amigos. Você não vai usar um texto, você não vai usar uma linguagem rebuscada,
rebuscada, você vai explicar aquilo com as suas palavras, na forma de uma conversa. E é aí que mora o segredo, porque quando você faz isso, você consegue de uma forma natural transformar aquilo que era um textinho certinho e tudo mais, numa conversa mais amigável, numa conversa mais informal, numa coisa que se parece muito mais com um diálogo. E depois que você fizer isso, vem o passo 3, que é você apresentar de fato. Nisso daí eu recomendo que você utilize as técnicas do carisma, tá certo? Que tem muito conteúdo aqui na página, no canal do YouTube, mas o que eu vou focar aqui é o seguinte: na sua apresentação, o que você precisa de fato ter em mente? Você precisa saber muito bem qual que é a mensagem principal que você vai passar. Você tem que ter uma boa noção de quem é o seu público, justamente para você selecionar como você vai interagir com eles eventualmente durante a apresentação, ou se você não vai interagir diretamente, a sua linguagem, a sua postura, o jeito que você se expressa tem que estar congruente, e também um roteiro. Pode ser um roteiro mental ou pode ser um roteiro escrito. Inclusive, quando eu gravo vídeos, eu tenho um roteiro. Nesse roteiro eu escrevo mais ou menos as ideias que eu pretendo passar naquele vídeo. Mas eu não coloco um texto, não é uma coisa escrita, não é uma coisa decorada. Afinal de contas, o principal é você ter esse elemento de diálogo. Uma vez que você tem em mente a mensagem que você vai passar, você sabe mais ou menos sobre o público, e você também tem um roteiro, seja ele mental, seja ele escrito, com os principais tópicos que você quer abordar, você consegue trazer de forma natural para sua plateia aquela sua mensagem. Agora, é muito importante a gente ressaltar aquilo que foi falado lá no começo desse vídeo, que é a questão da prática. Não é a primeira vez que uma criança, por exemplo, sobe numa bicicleta que ela vai conseguir aprender a andar de bicicleta. Da mesma forma, não espere que a sua primeira apresentação vai ser perfeita, ou que a sua terceira, ou que a sua quinta. Vai levar um tempo para você aperfeiçoar a sua oratória. Mas o fato é que se você seguir esse passo a passo, se você desenvolver também as suas outras habilidades do carisma também, por exemplo, a sua linguagem verbal e não verbal, que você encontra muito conteúdo, inclusive aqui na página, e se você praticar, se você se esforçar, se você fizer mais e mais apresentações, vai chegar um momento em que você vai não apenas apresentar bem, mas você vai desenvolver o seu próprio estilo de apresentação. Conforme você pode, inclusive, se quiser, pensar em alguns apresentadores, e você vai perceber que cada apresentador, cada apresentadora de alto impacto tem o seu próprio estilo de apresentação. E da mesma forma, com o tempo, você vai desenvolver o seu próprio estilo, tá certo? Então, essas são as minhas dicas. Elas são mais focadas na base, porque antes de você querer desenvolver os detalhes, você precisa ter uma boa base para sustentar todo o seu método, toda a sua técnica, e é isso que você encontrou nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, deixa um comentário falando o que você achou, ou então alguma dúvida que tenha restado também, e a gente se vê no próximo vídeo.